Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorreram 4 modificações relevantes nas regras de aposentadoria dos servidores públicos federais, as quais foram implementadas através das seguintes normativas: Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, Emenda Constitucional 47, de 5 de julho de 2005 e Lei 12.618, de 30 de abril de 2012. Bom, o que está em curso nos últimos anos no governo federal é uma desestruturação e uma contrarreforma da Previdência, retirando os direitos dos docentes das universidades. Isso está bem marcado, né, em 4 períodos, né, com o que aconteceu em 98, 2003, 2005 e 2012. E agora, né, foi praticamente ratificado com a desestruturação da nossa carreira e com a desvalorização do docente, embora o governo insista em mentir para nós a falácia de que está valorizando o docente e estruturando a carreira. Por que a gente diz isso? Né, vamos pegar primeiro a situação dos aposentados. Né? Eles se aposentaram com uma determinada carreira em andamento. Para eles era impossível, no momento da aposentadoria, por exemplo, ter ido até a classe do associado, né, e ter tido aqueles níveis de progressão. Então, o que ocorre hoje é que eles estão numa desvantagem salarial e sem nenhuma equiparação com os professores da ativa. Né? Por isso, né, nós do ANDES lutamos pela transposição na carreira pelo topo, né, para, na verdade, sanar essa desigualdade que o governo gerou. Além disso, o governo fez mais uma outra grande sacanagem, que é agora para os docentes que entraram a partir de 2003, nenhum tem mais garantida a integralidade salarial. Né, situação essa que se agrava ainda mais para os docentes que vão entrar a partir de 2013. Então, essa situação toda, na verdade, gerou uma contrarreforma, né, com um slogan sobre a égide de que isso iria valorizar o docente e estruturar a carreira, se fez uma série de desigualdades entre nós, se estratificou os segmentos dos docentes, o que torna, inclusive, até difícil a luta, né, a unidade nessa luta, porque as situações são muito desiguais hoje, daqueles que se encontram trabalhando, como daqueles que se encontram já aposentados. Aposentadoria com proventos integrais. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 35 anos de serviço, se mulher, alcançou 30 anos de serviço, ou ainda, se alcançou 30 anos de efetivo exercício em função do magistério se professor e 25 se professora, em qualquer nível de ensino. Anteriormente, à emenda constitucional número 20, né, havia a aposentadoria tanto integral quanto proporcional. Né? Como eu falei, não havia necessidade de tempo mínimo no serviço público, né? E a aposentadoria integral, grosso modo, se dava aos 35 anos para o homem, 35 anos de serviço, portanto, eu poderia trazer serviço de tempo de serviço de outra parte, né? Inclusive deu a discussão até o tempo de serviço rural, né? Somar-se esse tempo ao tempo de serviço público, e eu, o homem com 35 anos de tempo de serviço, poderia pedir a minha aposentadoria integral, né? A mulher com 30 anos de serviço, da mesma forma, pediria a aposentadoria com proventos integrais, né? Ou seja, exatamente os meus proventos recebidos, tirando as verbas de natureza indenizatória, periculosidade, insalubridade, etc., todas as demais verbas remuneratórias, né? Essas verbas somadas seriam os meus proventos de aposentadoria. Exatamente inclusive naquela formatação do meu contra-cheque na atividade. Aposentadoria com proventos proporcionais. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei, ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, ou alcançou 70 anos de idade,
O homem multiplicava os meus vencimentos pelo número de anos trabalhado e dividia por 35, que era a integral. O resultado disso era os meus proventos proporcionais. E a mulher da mesma forma, só que a partir dos 25 anos. Aposentadoria com proventos integrais. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Obedecidos os critérios trazidos pela emenda 20, a quem completou o tempo entre já estava no serviço público em dezembro de 1998, e completou o tempo de serviço entre a emenda constitucional 40, de dezembro de 98, e a emenda 41, essas pessoas teriam direito, se optasse pela integralidade, é claro, aos proventos integrais, da forma com que já vinha sendo calculado. Aposentadoria com proventos proporcionais. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei, ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, ou alcançou 70 anos de idade. As doenças não relacionadas em lei e que acarretassem invalidez permanente, essas não davam direito a proventos integrais, por outro lado, davam direito, é claro, a proventos proporcionais ao tempo de serviço. A pessoa entrou no serviço público aos 50 anos de idade, quando ela completar 70 anos, ela terá 20 anos de serviço público, Claro que na proporção desses 20 anos é que será os seus proventos, que serão seus proventos de aposentadoria. Aposentadoria com proventos integrais. Se homem, alcançou 53 anos de idade e 35 de contribuição. Se mulher, alcançou 48 anos de idade e 30 de contribuição. E completou 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. Ou completou um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que faltaria em 16 de dezembro de 1998. Se homem, para atingir os 35 anos de contribuição. Se mulher, para atingir os 30 anos de contribuição. Ou ingressou no serviço público em cargo efetivo de magistério até 16 de dezembro de 1998 e optou por se aposentar nessa modalidade. Nesse caso, o tempo de serviço exercido em qualquer nível de ensino é contado com um acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, desde que o servidor se aposente exclusivamente com o tempo de efetivo exercício nas funções do magistério. Aposentadoria com proventos proporcionais. Se homem, alcançou 53 anos de idade e 30 de contribuição.
se mulher, alcançou 48 anos de idade e 25 anos de contribuição. E completou 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria. E ainda completou um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que faltaria em 16 de dezembro de 1998, se homem, para atingir os 30 anos de contribuição, se mulher, para atingir os 25 anos de contribuição. É importante ressaltar que havia na aposentadoria proporcional a garantia da aposentadoria com 70% do valor dos vencimentos, né? E aquele período excedente ao pedágio, né, o tempo normal faltante mais o pedágio, seria pago 5% a mais a cada ano trabalhado. A aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará a aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Aposentadoria com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei. Ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou alcançou 70 anos de idade. A partir da emenda 41, da emenda constitucional 41, e quem completou o seu tempo de serviço após ela, né, depois até a gente pode comentar um pouco melhor a questão da emenda 47, que, né, a tal PEC paralela, essas pessoas têm uma novidade, eu acho que é essencial, que é o cálculo não mais pela integralidade dos proventos, ou seja, os proventos pela última remuneração, mas o cálculo dos proventos pela média, né? E essa média, grosso modo, era a partir de 94, 80% dos maiores vencimentos, né? Se faria uma média aritmética simples e diz a Constituição, se essa média fosse acima dos meus últimos vencimentos, elas ficariam, obviamente, limitadas ao meu último vencimento, né? E também a outra abordagem que deve ser dada a essas pessoas é que perde a paridade também, né? Ou seja, seus vencimentos, seus proventos não seriam mais revistos quando houvesse uma revisão qualquer nos proventos das pessoas em atividade, dos servidores em atividade, né? Seriam revistos, isso tem uma portaria número 3 do Ministério da Previdência, seriam revistos pelos mesmos índices da Previdência Social, ou seja, do regime geral de previdência. A aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Se homem, alcançou 53 anos de idade e 35 de contribuição. Se mulher, alcançou 48 anos de idade e 30 de contribuição
E ainda completou um período adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que faltaria em 16 de dezembro de 1998. Se homem, para atingir os 35 anos de contribuição. Se mulher, para atingir os 30 anos de contribuição. Ou ingressou no serviço público em cargo efetivo de magistério até 16 de dezembro de 1998 e optou por se aposentar nessa modalidade. Nesse caso, o tempo de serviço exercido em qualquer nível de ensino é contado com um acréscimo de 17% se homem e 20% se mulher, desde que o servidor se aposente exclusivamente com tempo de efetivo exercício nas funções do magistério. Ou, o servidor que optar por essa regra terá seus proventos reduzidos para cada ano antecipado, em relação à idade de 60 anos se homem e 55 anos se mulher, na proporção de 3,5 se completar os requisitos até 31 de dezembro de 2005 ou na proporção de 5% se completar os requisitos a partir de 1º de janeiro de 2006. Sim, a Constituição Federal ela traz o fim da integralidade e remete à lei esse cálculo, né? Houve uma medida provisória em fevereiro de 2004. Essa medida provisória foi transformada na Lei 10.887, que possibilitou, então, a partir dessa lei, o cálculo, né, ou a realização dessa média para o cálculo dos meus proventos de aposentadoria, né? E aquilo que eu falava, né, o cálculo se deu pela média aritmética simples, os 80% maiores vencimentos meus, né? E a partir dali seriam fixados meus proventos de aposentadoria, corrigidos, claro, pelos mesmos índices do regime geral da Previdência Social. Aposentadoria com proventos integrais. Se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. Se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição. Se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. É importante ressaltar que, como regra de transição, ainda ficou garantida a integralidade aqueles servidores que já tivessem cumprido o tempo de serviço, né, só que com dois condicionantes, vamos pensar assim, né? Um tempo de serviço de 20 anos no serviço público, né, sendo 10 anos na carreira e 5 anos no mesmo cargo, e aí vem a ideia, de novo, um outro condicionante que é a idade, né, 60 anos para o homem e 55 para as mulheres. Embora, né, a esta regra de transição houve acoplada a ela uma outra que era até dezembro de 2005, a cada ano de idade antecipado, eu reduziria 3,5% dos meus proventos, né? A partir de 2005, eu reduziria 5% dos meus proventos na medida que eu reduzisse a minha idade. Então, já começava foi garantida aquelas pessoas ainda a integralidade, só que agora com esses dois condicionantes, a integralidade e paridade, né, com esses dois condicionantes de idade e tempo de serviço público, ou seja, 20 anos, 10 na mesma carreira, 5 no mesmo cargo. Aposentadoria com proventos integrais. Se homem, alcançou 35 anos de contribuição. Se mulher, alcançou 30 anos de contribuição e ainda completou 25 anos no serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. E ainda alcançou a idade mínima
que resultar da redução em relação ao limite de 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os 35 anos, se homem, ou 30 anos, se mulher. Nesse sentido, é interessante abordar ainda, na sequência, a emenda 47, né, que ela trouxe, digamos assim, uma sobrevida à ideia da integralidade e paridade, que eu lembro que essa emenda 47 foi conhecida à época da discussão da emenda 41 como uma PEC paralela, né, que ela tentava amenizar, ao menos, aqueles direitos que já estavam em formação, né, que já tinha algum tempo de serviço público. Então, se estabeleceu nessa emenda 47, que eu chamo ainda a sobrevida da integralidade e paridade, com os condicionantes de que o servidor, a pessoa estivesse no serviço público em dezembro de 1998, já estivesse no serviço público, né, completasse 25 anos de serviço público, sendo 15 na mesma carreira e 5 no mesmo cargo, né. Para essas pessoas, ainda a partir de 2005, com a emenda constitucional 47, foi garantida a integralidade e a paridade. Aposentadoria com proventos integrais. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Outra abordagem que é interessante mencionar é aquele servidor que ingressou, na carreira do magistério superior a partir de 98, mas já trazia tempo de serviço anterior, né? E, portanto, completou aqueles requisitos da emenda constitucional 20, ou seja, 10 anos de serviço público e 5 anos no mesmo cargo, né? Nesse caso, o docente, vamos pegar como exemplo, né, do nível superior, que entrou na Universidade Federal do Paraná em 98, vamos pensar que coincidiu com dezembro de 98, ele teria, em tese, a possibilidade ainda de se aposentar com proventos integrais e com paridade. Aposentadoria com proventos proporcionais. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei, ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, ou alcançou 70 anos de idade. Aquela ideia do cálculo, né, da proporcionalidade, que seria a velha forma do 1/35, né? Ou seja, pega-se os vencimentos do servidor, multiplica pelos anos trabalhados, no caso do homem, divide por 35 anos, né? O resultado disso dará os seus proventos. Aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei,
ou sofreu acidente em serviço. Ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. A aposentadoria com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei. Ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou alcançou 70 anos de idade. Quem ingressou no serviço público após a emenda 20, a gente tem que ter uma nova compreensão do conceito de integralidade, né? Ou seja, na medida em que se apure a média, né, para que se fixe os proventos de aposentadoria, a segunda pergunta é: essa média será integral ou proporcional ao tempo de serviço? Naqueles mesmos casos que se falava da aposentadoria compulsória e da aposentadoria por invalidez permanente, da mesma forma vai se proporcionalizar o resultado da média, né? Então, por isso que muitas vezes se diz, não, se aposentou de forma integral. Não, mas para aí, essa pessoa entrou após a emenda 20, como é que é integral? Não, a integralidade da média, né? O resultado da média será ou integral ou proporcional ao tempo de serviço. Tá? Eu acho que essa nova abordagem do que seria o conceito da integralidade, a partir do momento que o servidor perde o direito à aposentadoria pelos últimos vencimentos, ou seja, começa a se calcular os proventos pela média, né? Eu acho que a gente tem que ter bastante firme para não fazer confusão entre a integralidade anteriormente à emenda 41 e a integralidade da média ou proporcionalidade da média pós a emenda constitucional 41. Aposentadoria com proventos integrais. Se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. É interessante abordar essa regra de transição aquelas pessoas que já tinham, aqueles servidores que já tinham tempo suficiente para se aposentar com o advento da emenda 41, mas que ainda não tinham idade, né? Ou seja, 60 anos o homem e 55 anos mulher, e nem o tempo de serviço suficiente, ou seja, 20 anos de serviço público,
essas pessoas, na medida em que complementassem esses dois condicionantes, vamos pensar assim, ainda teriam direito à paridade e integralidade. Aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição. Se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Aposentadoria com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei. Ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou alcançou 70 anos de idade. Que entrou no serviço público, ingressou no serviço público a partir da emenda número 41, até a instituição do FUNPRESP, ele tem a garantia do cálculo de sua aposentadoria pela média, né? Até que venha a ser instituído o FUNPRESP, quando então ele poderá optar ou não pelo FUNPRESP, né? Até a orientação é que não se faça a orientação pelo FUNPRESP, mas isso a gente pode falar depois. Aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço. Ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição. Se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Aposentadoria com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei. Ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou alcançou 70 anos de idade.
Após a instituição do FUNPRESP, que se dá com o marco agora em fevereiro de 2003, houve uma nova mudança, e essa mudança bem emblemática, digamos assim, da ideia inicial de todas as reformas, que era colocar um teto à aposentadoria do servidor, neste caso seria o mesmo teto do regime geral de previdência social, né? E aos servidores que ingressaram no serviço público após a instituição do FUNPRESP, que hoje você sabe, em fevereiro deste ano de 2013, esses servidores, se quiserem ter a complementação de suas aposentadorias, terão que contribuir para um regime de previdência fechado, né, que se chama o FUNPRESP. É interessante notar que a FUNPRESP, ela funcionará como regime fechado, né, bem fundo de pensão, e uma abordagem que começou lá ainda no ano de 2001, 2002, com a Lei Complementar número 108, é que a contribuição é definida. Os benefícios vão depender de contingências de mercado, né, e que a gente tem bastante preocupação com isso a partir do histórico, né, de outros tantos regimes de previdência complementar existentes no Brasil. Essa questão dos benefícios não serem definidos, como eu falava, implica numa sujeição da contribuição dos servidores públicos às contingências de mercado, né? Isso pode implicar de, no futuro, o servidor ser surpreendido, né, com uma contribuição pífia, né, ou com um benefício bastante insignificante aquilo ou aquela expectativa que ele teria, né? Embora hoje o canto da sereia dessa contribuição seja que, grosso modo, eu diminuiria a minha contribuição para a Previdência no sentido geral, né? Esse pode ser o canto da sereia para aquele servidor, né, que está aí com seus 30 anos de idade, que ainda não pensa na aposentadoria, de repente ter, entre aspas, indiretamente, um incremento salarial, mas com esta preocupação, né, que nós temos hoje, eu digo, as pessoas que operam, né, na área do direito com servidores públicos, de que daqui a 20 anos, né, o servidor, como eu estava dizendo, ser surpreendido com um benefício completamente inferior ou significativamente inferior àquilo que ele tinha como programado para a sua aposentadoria. Essa é a grande preocupação que se tem hoje. Quanto à adesão, ela não é obrigatória. Agora, é claro que vai haver uma angústia muito grande, como eu dizia no início da minha fala, né, daquele servidor que tinha uma expectativa, né, de uma aposentadoria minimamente razoável dentro do serviço público. Vai haver uma angústia muito grande em ter que optar por algo que eu acho que vai ser a alegria de muita gente, poderá ser a alegria de muita gente, menos dos servidores públicos, né, a julgar pela experiência que se tem tido no Brasil nos últimos 30 anos. É interessante notar que para os servidores que já estavam no serviço público quando da instituição do FUNPRESP, né, portanto, eles têm a opção em aderir ou não a esse plano de previdência complementar, ao que a gente denomina de canto da sereia, né, que poderá implicar na opção que é a ideia de uma menor contribuição à Previdência, né? Mas isso pode ser desastroso ao servidor público daqui a uns 30 anos, quando ele verificar que a sua aposentadoria reduziu, né, significativamente. Então, essa é uma grande preocupação que hoje se tem com esse servidor, principalmente o servidor de menos idade, né? Ao contrário das contribuições que houve até a instituição do FUNPRESP, em que o servidor contribuía com 11% e a administração com 22%, né, haverá uma redução nessa contribuição, grosso modo, né? A administração, a União Federal, no caso, contribuirá com 7,5%
e o servidor com 7,5%. Então, essa ideia da diferença entre o 11%, grosso modo, e o 7,5% é que estaria aí o tal canto da sereia, né? Em que o servidor com menos idade poderia imaginar um ganho imediato aos seus vencimentos, embora, né, sacrificasse os seus proventos de aposentadoria daqui a uns 20 anos. Seria interessante deixar bem claro essa grande diferença que existirá entre a aposentadoria do servidor, vai lá a fórmula de cálculo, né, mesmo integralidade ou média, em que a pessoa se aposentava tendo em vista ou tendo por base a sua remuneração, né? Hoje não mais. Hoje a aposentadoria, independentemente da sua remuneração, se dará pelo teto da Previdência, que é alguma coisa em torno de R$4.000 hoje, né? E acima disso, a aposentadoria se dará conforme os ganhos ou não obtidos na aplicação a esse fundo de previdência complementar, né? E é interessante, por fim, notar que há uma mudança de método, né? O princípio da solidariedade, ele é completamente deixado de lado em função de que eu não contribuo mais para um sistema, eu contribuo para, vai lá, grosso modo, uma poupança minha, individual, que irá ter algum ganho para mim, não para um sistema qualquer de previdência, que o princípio da solidariedade até então, né, muito bem suportado. Nós estamos atualmente numa campanha do Sindicato Nacional que tirou como prioridade fazer primeiro a divulgação, né, do que é, a partir de fevereiro de 2013, a regulamentação da reforma da Previdência que ocorreu em 2003. E, na verdade, isso significa conversar com os docentes, né, que estão ingressando na universidade, para desmistificar um pouco essa ideia de que o governo federal está passando, de que, ao aderir ao FUNPRESP, esse professor terá a garantia, né, de uma previdência complementar segura após 30, 35 anos. Na verdade, significa, nesse momento, dizer para o professor que algumas características do FUNPRESP, né, na verdade, trazem mais instabilidade para essa previdência futura, previdência complementar futura, do que segurança, né? Um exemplo muito clássico disso é o fato de que o FUNPRESP é um fundo de pensão que é contribuição definida, ou seja, o docente ou o servidor público em geral vai saber com quanto ele vai contribuir, mas não saberá qual a sua aposentadoria ao longo de 30, 35 anos de contribuição. Por quê? Porque essa aposentadoria dependerá, infelizmente, da rentabilidade desse fundo, da aplicação que ele vai fazer no sistema financeiro. Então, recentemente, já temos vários exemplos de fundos de pensão que, aplicando, né, no capital financeiro, no capital produtivo, né, tiveram, na verdade, perdas, e essas perdas são socializadas com um conjunto de trabalhadores que contribuem, levando a uma imprevisibilidade do que vai ser a sua aposentadoria na Previdência Complementar no futuro. Então é necessário que a gente faça, né? É uma campanha muito presente junto aos docentes que estão ingressando, que já perderam, infelizmente, a sua integralidade na aposentadoria, para que eles saibam que aderir ao FUNPRESP não significa benefícios no futuro, e façam essa opção com essa consciência.